Colossenses 2, 6, 7. O tema é firmadas, na verdade, mas eu dei uma ajeitada. É, e o tema é firmadas e edificadas em Cristo. Que não deixa de ser a verdade. Firmadas e edificadas em Cristo. Colossenses 2, 6, 7. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A irmã já orou? O tema, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta. Tema: firmadas e edificadas em Cristo. Eu não sei se alguém que não é do nosso meio cristão. E aí? Tá bom. Assim, talvez alguém que não é cristão, que não é crente, já lhe fez a seguinte pergunta, porque já me fizeram. A seguinte pergunta: por que há tanta igreja de crente? Eu sou católica e a minha só é uma. Não sei se já fizeram a vocês essa pergunta, mas já me fizeram. Janeide, por que há tanta igreja de crente? Tanto nome? E cada uma é diferente da outra? E essa pessoa me disse assim: algumas eu até gosto, são mais calmas, mas tem umas que eu tenho medo. A verdade é que, com essa variedade de denominações, a impressão que a gente tem é que a fé muda de acordo com a igreja. Eu não sei se você tem essa impressão. Infelizmente, né, algumas igrejas vivem um evangelho sem Cristo e um Deus que não é da Bíblia. Você vai perceber que o discurso hoje é: não importa a igreja. O que importa é ter fé. É ser uma pessoa espiritualizada. Será, irmãs? A questão é: fé em quem? Fé em quê? Tem crescido o número de pessoas que dizem assim: eu não frequento igreja, mas, Janeide, onde fala de Deus, eu gosto. Se falar em Deus, pode me chamar. Olha, eu não sou crente. A internet, ela tem muita coisa boa, mas também ela tem muitos males. E nós hoje temos um falso profeta, né? E da internet, é um falso profeta dessa atualidade. Eu não vou dizer o nome dele, e eu espero que você não siga. Só no Instagram ele tem 12 milhões de seguidores. No YouTube ele tem 61 milhões de inscritos. E qual é o jargão dele? Se você seguir, você vai saber. O jargão dele não é sobre religião, é sobre Deus. Deus sem Cristo, sem cruz, sem arrependimento. João 14, 9 e 10 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, irmãs, a gente precisa viver uma fé sólida, uma fé firme, com alicerces bíblicos. Uma fé sólida não te torna gigante, super crente. Uma fé firme não te torna inabalável, blindada dos problemas. Uma fé sólida, você continua pó, vulnerável, frágil, vaso de barro. Mas uma fé firme, você continua amando Jesus apesar das circunstâncias, que muitas vezes a gente não consegue controlar. Uma fé bíblica não está baseada em curas, em experiências sobrenaturais. A nossa fé precisa estar edificada nos méritos de Cristo, no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, essa noite nós vamos pensar um pouco sobre isso. Firmadas e edificadas em Cristo. Antes disso, vamos entender o contexto da carta de Paulo aos Colossenses. Quem escreveu a carta aos Colossenses foi Paulo. O local, ele estava preso em Roma. E vamos entender um pouco dessa igreja de Colossos.
Primeira coisa, interessante. Essa igreja de Colossos, ela não foi fundada por Paulo. Na verdade, ele não tinha ido a essa cidade. Essa igreja, ela foi fundada por Epáfras. E a permanência de Paulo, 3 anos em Éfeso, fez com que a palavra de Deus se espalhasse por toda a Ásia. E talvez Epáfras tenha sido convertido em Éfeso e passou a auxiliar Paulo. Motivo da carta. Paulo preso, Epáfras vai visitar e lhe dá 2 relatos, um bom e um ruim. Epáfras vai dizer, a igreja de Colossos está crescendo, porém, eu tenho 2 coisas para te dizer, uma boa notícia e uma má notícia. Daqui a gente já tira algo. Não existe igreja perfeita. Se você procurar uma igreja perfeita, você vai estar frustrada e decepcionada. O que não pode faltar numa igreja é exposição da palavra. Isso é motivo para você sair da igreja. Mas você sair porque o ar está muito frio? Porque o louvor demora demais? Porque está longe da minha casa? Porque as irmãs não me dão a paz do Senhor? Então isso não é motivo. Sempre vai ter bons e maus motivos. E Epáfras aqui, ele vai dar a Paulo um relato. Vamos começar pelo bom. Colossenses 1, 3, 8. Por isso que eu disse, você ficasse com a sua Bíblia aberta. Colossenses 1, 3, 8. Diz assim. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, os irmãos da igreja em Colossos estavam testemunhando do Evangelho. E esse Evangelho estava sendo expresso na fé, na esperança e no amor. Essa era a boa notícia. Que os irmãos estavam testemunhando, que tinham uma fé, que tinham esperança e que também tinham amor. Mas Epáfras também vai dar uma má notícia a Paulo. Qual era a má notícia? A igreja estava sendo atacada pela heresia de Colossos. Por que esse nome, heresia de Colossos? A Shed, falando sobre isso, ele vai dizer assim, essa heresia era uma mistura de legalismo judaico, gnosticismo, misticismo e ascetismo. Paulo não vai dar uma definição dessas heresias na carta, mas um teólogo ele vai dizer assim, descobrir a natureza dessa heresia é um dos grandes problemas na investigação do Novo Testamento. Só que Colossenses 2:4 vai dizer assim, assim digo, Paulo dizendo, para que ninguém vos engane com raciocínios faláceis. O que seria essa ideia raciocínio faláceis? Quando a gente vai para a tradução original do grego, esse raciocínios faláceis é a ideia de não se envolver com algo. Paulo está dizendo, cuidado para vocês não se envolverem com alguma coisa. Paulo estava dizendo, não se deixem envolver por essas ideias envolventes, sedutoras. Não se deixem envolver por argumentos que exaltam a tradição humana, usos e costumes, experiências sobrenaturais. Aí talvez você diga, Janeide, o que é que tem a ver com hoje? Tudo. Hoje, irmãs, não é diferente. Como nós precisamos estar firmadas em Cristo,
para não estar dando ouvidos a argumentos falaciosos, a raciocínios falaciosos. Hoje, quando nós olhamos para o que é pregado, infelizmente, na maioria das igrejas, a teologia da prosperidade, ela vai te dizer, você precisa ser rica. Você tem que ter conforto. Você precisa desfrutar do melhor dessa terra. Aí Paulo está dizendo, não escute esses raciocínios falaces. A confissão positiva, ela hoje te diz que você pode determinar, você pode decretar. Porque fazendo isso, você gera no mundo espiritual e o que você fala acontece. E isso é mentira. Eu via hoje alguém, o neto, está passando por um problema de saúde muito grande. Está em cadeira de roda, não levanta o pescoço, não move os braços, não move as pernas. E essa pessoa postava. Não, porque hoje tudo tem que postar, né? Rede social hoje virou divã, é o microfone. E ela colocava ali na rede social dizendo o seguinte: pela fé, eu decreto fulano com o pescoço levantado. Pela fé, eu decreto fulano andando. Pela fé, então isso é confissão positiva, que te ensinam que aquilo que você fala tem poder no mundo espiritual. E você pode gerar o que não tem vida. Aí Paulo está dizendo, não escute essas coisas. O evangelho coach vai te dar técnicas de autoajuda e te colocar no centro. Você pode mudar o seu destino. O evangelho coach vai dizer, olhe para você. Você merece ser feliz. Você veio para esse mundo para realizar os seus sonhos. O seu destino está nas suas mãos. Você não precisa esperar o agir de Deus. A ditadura da beleza vai te dizer que você precisa apresentar um padrão de beleza inatingível. O mundo pede para você idolatrar o corpo. A Bíblia nos ensina, irmãs, a cultuar a Deus por intermédio do nosso corpo e não a idolatrar o nosso corpo. Romanos 6,13 vai dizer, não ofereçais o seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. O nosso corpo não é nosso. Mas o mundo está criando hoje uma cultura que você tem que se enquadrar nessa beleza. Se você não for magra, se joga numa ponte, porque você não serve para nada. Se você não correr 5 km todo dia, 5 horas da manhã, e não postar treino pago, você é a pior pessoa do mundo. E Paulo está dizendo, não caia nesses raciocínios falaces. Porque a ditadura da beleza e o feminismo vai dizer que o seu corpo é suas regras. E a Bíblia diz que não. E o nosso corpo é do Senhor. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? A Bíblia vai dizer que se você é solteira, o seu corpo não é seu, o seu corpo é do Senhor. 1 Coríntios 7,34. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Se o seu corpo não é seu, você não pode fornicar, você não pode ser sensual, você não pode andar como você quer. Se você é casada, o seu corpo é do seu marido. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E John McCartney disse assim, uma mulher deve examinar os motivos e objetivos do modo como se veste. Sua intenção é mostrar a graça e a beleza de sua feminilidade. É mostrar seu amor e devoção a seu marido e sua bondade para com ele. Não caia nesses argumentos falazes que você é dona do seu corpo. O seu marido é dono do seu corpo. Se tem alguma feminista aqui enrustida, deve estar em tempo de tirar o sapato e jogar. O corpo não é seu.
Se o corpo não é seu... Quantas casadas tem aqui? Levanta a mão, por favor. Se o corpo não é seu, minha irmã, quando você veste uma roupa sensual e seu marido diz tire, vai tirar. Nem adianta dizer, o dinheiro é meu. Quer que eu ande de burca? Porque uma mulher que agrada o marido, ela se veste para o marido. E o local de você andar nua, você sabe aonde é. Eu não preciso dizer. E quem tem que ver as suas partes íntimas, eu também não preciso dizer. Não caia nesses argumentos falaciosos. O feminismo tem nos dado ideias sedutoras. Como tem nos dado? Que você pode, que você merece, de que você não precisa dar satisfação a ninguém, que mulher que fica em casa nunca vai ser alguma coisa, que você precisa sair, buscar uma profissão para ter a sua identidade. Afinal de contas, Janeide, eu fiz universidade para isso. Para cuidar de filho. Para cuidar de marido. E os meus projetos. E os meus sonhos. E as minhas metas. Isso são ideias falaciosas. Existem mulheres crentes sendo bombardeadas e seduzidas por essas ideias. Por quê, irmãs? Porque falta raízes profundas em Cristo. Falta doutrina. E quando eu falo de doutrina, eu não falo de usos e costumes. Saber quem ela é em Cristo. Ter identidade cristã. No Éden, Deus te deu uma identidade cristã. Você não vai descobrir quem você é com a profissão. Eu não estou dizendo que você não tenha. Você não vai descobrir quem você é estudando. Eu não estou dizendo que você não estuda. Estude. Eu estou dizendo que em Cristo você encontra quem você é. Cristo te dá identidade. Porque tudo isso vai passar. Profissão vai passar. Emprego vai passar. E depois que você deixar de ser a mestranda, a doutoranda, quando tudo isso passar, você vai ser o quê? Quais frutos nós apresentamos por não termos raízes em Cristo? Como nós estamos sendo bombardeadas com esses argumentos, por a gente não ter uma fé sólida, a gente começa a apresentar alguns frutos que dizem que nós não temos raízes nele. Primeiro, descontentamento. Vivemos uma época de descontentamento. Serve marido e filhos muitas vezes com amargura, porque acha que merece mais. Foi para isso que eu estudei. Foi para isso que eu me dediquei. Isso é um fruto que diz que você não tem raiz em Cristo. Cansaço. Muitas vezes estão fazendo um serviço e se preocupando com um fardo que não é seu. As mulheres hoje andam cansadas. Só falam em cansaço, em TPM, estresse. Porque muitas vezes, como ela está ouvindo essas vozes do mundo, ela está fazendo algo que não é para ela. Ela está levando um fardo que não é dela. Deus não pediu para você sustentar financeiramente a sua casa. Deus te pediu para você ser auxiliadora. Deus não pediu para você acordar às 6 da manhã, correr para o mundo para trazer o sustento da sua casa. Não foi isso que Deus disse para você. É por isso que você anda tão cansada. Porque teu físico não foi feito para isso.
Porque tem outras demandas que é para você fazer e você quer fazer as duas coisas. E pior, educando as filhas com o mesmo pensamento. Frutos de piedade, serviço, amor, renúncia e dedicação à família já não são mais virtudes buscadas. A gente vai entrar no texto, viu? E eu queria trazer aqui a biografia de Catarina Vambora, né? Esposa de Lutero, que nós cantamos aqui, né? Agora Castelo Forte. Não era famosa, não escreveu livros e nem subia em púlpitos. Era esposa e mãe e enfrentava os desafios do dia a dia, cuidando da família e apoiando Lutero na sua missão. Era uma mulher com grandes habilidades. Administrava um mosteiro que virou uma pensão. Era profunda conhecedora das Escrituras. Irmãs, conhecida por se levantar às 4 da manhã para fazer os afazeres domésticos. Lutero a chamava de meu raio de sol. Lutero, falando dela, botou assim: a maior bênção que Deus pode dar a um homem é uma boa e piedosa esposa, a quem ele possa confiar bens, sua vida e seu bem-estar. Foi na vida simples que o testemunho de Catarina brilhou. A igreja precisa ter firmeza doutrinária para não dar ouvidos a argumentos enganosos e sedutores. Alguns versículos vão nos dar uma direção de quais heresias eram essas. Vamos ler o verso 8 do capítulo 2. Diz assim: mantenha essa mesma linha de pensamento, tá? Firmeza e edificação em Cristo. Não saia dessa linha de pensamento. Verso 8 diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Aqui podemos entender duas coisas que Paulo vai falar aqui. Filosofia, essa filosofia provavelmente fosse o gnosticismo, que dizia que o espírito é bom e a matéria é má. Consequentemente, eles negavam a divindade de Cristo, acreditavam possuir um conhecimento especial e superior. Aí Paulo vai dizer, não se engane, cuidado para você não cair nessas coisas, mas também nos rudimentos do mundo, que se baseavam nos astros, nos planetas, acreditavam que eles tinham influências e poderes no destino dos homens. Verso 16, vamos lá. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, os sábados. A gente vai ver aqui a introdução do legalismo judaico. A gente vai ver aqui um ensino que queria transformar o cristianismo em regras. Irmãs, cristianismo não são regras. Porque o legalismo judaico tinha regras para o que podia ou não comer, tinha regra para o que podia ou não beber, tinha a observância de certas datas e dias. Qual era o problema aqui? Estava acrescentando tudo isso à obra de Cristo. Hoje não é diferente. Irmã não corta o cabelo, senão a irmã perde a salvação. Irmã não pinte as unhas, a irmã vai perder a salvação. Igrejas que guardam o sábado e têm isso como pré-requisito para a salvação. Qual era o problema aqui? Acrescentando coisas à obra de Cristo. A obra de Cristo não precisa ser nada mais acrescentada. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente. Eu não preciso de ajuda para a minha salvação. A minha justificação foi paga com preço de sangue. Morte substitutiva. Eu não preciso acrescentar mais nada. Verso 18 diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Lembre-se,
Paulo começa dizendo: não dê ouvido a argumentos falaciosos, ao que o mundo está dizendo. Não dê ouvido ao legalismo judaico. Não faça isso, não faça aquilo. Mas também não dê ouvido ao misticismo. Estavam ensinando que podia adorar a Deus por meio dos anjos. Suas crenças estavam baseadas em visões, em experiências e em sentimentos. Aí Paulo vai dizer: não se façam árbitro entre vós, porque tudo isso torna as pessoas arrogantes. Irmãs, hoje não é diferente. É oração pela fotografia? É a água e a rosa ungida? É o sal grosso? É a oração no monte? A oração no monte tem um efeito devastador, né? Orou, sai. Eu lembro que no início da minha caminhada cristã, me chamaram para orar no monte. Primeiro, as formigas pegaram os meus pés. Um escuro, um frio. Não é um monte. Não é um monte. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São as campanhas de 7 dias. Quem nunca viu, né? Davi derrubando Golias. Quantas pessoas baseiam sua vida em experiências? Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas tem pessoas que você conversa assim e quando você termina, você diz assim: eu acho que eu não sou crente, não. Porque essa pessoa ela é tão espiritual, tudo dela é assim, porque Deus usou um vaso. Porque Deus falou. Porque Deus confirmou. Aí você diz: meu Deus, isso nunca aconteceu comigo. Olha, Deus disse... Uma disse a mim que estava com problema e na sala sentou e disse: Jesus, senta aqui. Disse: gente, eu vou andar perto dessa mulher? Jesus, senta aqui. Eu quero trocar meu carro. Amiga íntima, menino. É intimidade demais com esse homem. Então, tem pessoas que baseiam sua fé em cima disso. Eu vou pedir confirmação. Deus vai usar um vaso. Aquela irmã, se ela rir para mim 2 vezes, Deus está confirmando. Se a lâmpada piscar 3 vezes, foi de Deus. Se eu receber um telefonema hoje confirmando, é de Deus. E você está baseando sua fé em cima dessas coisas. E isso não é novo, irmãs, isso é antigo. O ascetismo também, verso 20 e 21, ele diz: se morrerdes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manueis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro. Tinha misticismo, tinha judaísmo, tinha legalismo, mas também tinha ascetismo. A crença de que podemos crescer espiritualmente abstendo-se de coisas, flagelando o corpo e mortificando-as fisicamente. Todas essas heresias estavam dizendo: é Cristo mais alguma coisa. Hoje não é diferente. A doutrina cristã nunca esteve tão misturada e tão atacada. Irmãs, a nossa fé só precisa de Cristo. Seu sacrifício foi único, perfeito, aceitável. Acrescentar outra coisa é colocar Cristo numa posição inferior. E Ele é superior a tudo. Nossa raiz é Cristo. Nós fomos firmadas nele. Verso 1 ao 3 do capítulo 2. Vamos ler? Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo,
em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu Deus, Paulo era sensacional. Lembra que eu falei que ele não fundou a igreja de Colossos? Paulo nunca teve contato físico com os irmãos, mas ao ouvir o relato de Epáfras sobre as ameaças dos falsos ensinos, Paulo poderia ter dito assim: olha, Epáfras, não fui eu que plantei essa igreja, eu não tenho nada a ver, isso é problema teu. Pega essa bomba. Não. Ele se coloca como intercessor e ele vai dizer: eu estou em grande luta. Porque a vida espiritual da igreja era importante. A igreja estava à mercê, irmãs, de um grande perigo. Deixar de viver o evangelho puro, o evangelho bíblico. A igreja, ela não está em perigo quando a sociedade se levanta contra ela. Pelo contrário, quando a sociedade se levantar contra a igreja, ela continue fazendo a mesma coisa. É sinal que ela está fazendo a vontade de Deus. A igreja, ela não está em perigo quando ela é queimada, quando tem seus membros mortos. Não. A igreja, ela está em perigo quando ela está sendo introduzida heresias que vêm manchar o verdadeiro evangelho. Se a família não tem raiz no evangelho, se o seu casamento, se os seus filhos, eles estão vulneráveis. Ela está em perigo quando acrescenta pensamentos, filosofias à obra de Cristo. Paulo ora, ele luta em oração. A igreja está em perigo quando ela substitui a exposição bíblica por filosofia. Não tenho nada contra psicologia. Minha filha é psicóloga, mas púlpito não é local de sessão terapêutica. Você já percebeu isso? Evento para as mulheres. Ou é uma psicóloga, ou é uma nutricionista. Não. Nada substitui a exposição da palavra de Deus. Nada. Aí Paulo vai orar. Por que é que Paulo vai orar? Ele vai dizer aqui, no verso 2, que vocês tenham um coração confortado, consolado, fortalecido. Nosso coração é confortado quando temos uma satisfação nele. Quando as dificuldades externas não nos perturbam, não nos desanima. E Paulo vai dizer, um coração confortado não vem de regras. Não faça isso, não faça aquilo. Um coração confortado não vem do misticismo. Não vem você levando uma vida ascética para não sofrer. Um coração confortado vem com Cristo. Colossenses 1:20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Que consolo, irmãs. Cristo nos deu paz com Deus. Nós fomos conciliadas, nós somos povo de Deus. Temos alguém para chamarmos de Pai. Nos dias difíceis, nos dias atribulados, aonde a onda vem bem mais forte do que você, e a impressão que você tem é que você vai morrer afogada, mas você, como é firmada em Cristo, você tem o seu coração confortado. Você chora, você se angustia, você tem medo, mas o teu coração tem raiz em Cristo, tem esperança em Cristo. Por isso que você tem conforto nele. É isso que Paulo está dizendo. A minha oração é que o coração de vocês sejam consolados em Cristo. E ele vai dizer também, e que vocês tenham amor. Estejam unidos em amor, em comunhão. Juntos nós somos mais fortes, nós ficamos mais seguras, nós somos edificadas, nós compartilhamos nossas dores. Irmãs, como é bom fazer parte de uma igreja. Você sabia disso? Como é bom fazer parte de uma igreja. Quando você tem dificuldade, chega junto, chega. Você tem irmãs que podem orar por você. Eu passei por um período
muito ruim, que de saúde. Meu Deus, como me confortava isso quando as pessoas me encontravam, que eu nem sabia quem era. Irmã Janeide, eu estou orando por você. Eu cheguei em São José dos Campos, em São Paulo, o povo da porta, irmã Janeide, a gente está orando por você. Que maravilha é fazer parte do corpo de Cristo, irmã. É isso que Paulo está dizendo, tenha consolo em Cristo, mas também ande com pessoas que têm o mesmo amor que você. Uma igreja desunida, ela é vulnerável, ela desonra a Deus. Aí Paulo vai dizer, eu oro para que vocês tenham o coração confortado, para que vocês tenham amor, mas que vocês também tenham um forte entendimento. A igreja precisa ter discernimento espiritual. Não pode seguir todo o vento de doutrina, não pode ser vulnerável. Precisa ter um entendimento de quem é Cristo, ter identidade, não pode ser vacilante. Aí ele vai dizer, tenha um bom entendimento para que você possa entender todo mistério de Cristo. Está aí no verso 2. Esse mistério não era um conhecimento oculto, como os gnosticismos defendiam, ou o misticismo. Eu conversava com uma pessoa, é minha sobrinha, que está sendo gravada não, né? Meu Deus, por que não me avisaram? Eu conversava com uma pessoa e ela disse, Neide, eu participei de um encontro esse final de semana. Foi tremendo. Como foi esse encontro? Não posso dizer. É segredo. E mais, eu entrei na sexta e saí no domingo. E tinha que ficar de sexta a domingo sem dar uma palavra. Por quê? Não, porque quando você fala, você atrapalha Deus falar com você. Agora, tudo isso é recheado de uma espiritualidade que quem reclamar não é ungida e tá com o capeta. Aí eu disse, tu ficasse de sexta a domingo. Ela disse, fiquei. Mas o bom vem agora. Aí ela disse que no domingo de manhã fizeram tipo uma fogueira. E você tinha que jogar ali tudo que lhe aprisiona. Tinha que se libertar de tudo. Escrevia no papel, tudo. E ela está em tratamento psiquiátrico. Aí ela disse que foi no quarto, pegou os remédios e jogou na fogueira. Foi comprar mais. A irmã disse. Teve que atrair outra receita. Ela disse, pela fé, joguei. Irmãs, aí ela disse, na segunda, Satanás quis jogar uma seta. Qual foi a seta? Ela começou a ter a abstinência da medicação. Porque se você já tomou que medicação tarja preta, você vai saber que tem um desmame. Você não pode sair assim. Você tem que ter um acompanhamento médico, porque o seu cérebro estava todo dia recebendo uma dose de uma droga. Então, para você deixar, você tem que fazer o desmame. Quem já fez aqui desmame sabe. Você toma uma bandinha, aí depois toma e vai tirando para não perceber. Aí ela disse que acordou com náusea. Ela disse, era uma seta. Não, minha irmã, não é uma seta. É porque você está com abstinência. Então, Paulo não estava dizendo isso para que você entenda o mistério. Mistério não é isso. Esse mistério aqui é o plano de Deus de salvação. Paulo estava dizendo, eu quero que vocês tenham um entendimento para entender que o plano de salvação de Deus foi revelado em Cristo. Ele foi revelado na plenitude dos tempos através de Cristo, desde a sua encarnação até a sua ressurreição e glorificação. O mistério foi revelado.
tudo foi completo nele, inclusive toda sabedoria e conhecimento. Cristo é nosso tesouro, Cristo é nossa riqueza, irmãs. O Evangelho nos dá conhecimento, nos dá informações. O Evangelho nos dá sabedoria, nos dá boa direção para tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Quando eu descubro que esse mistério foi revelado a mim através de Cristo, eu tenho sabedoria para fazer escolhas. Eu não faço escolhas em cima de emoções, em cima do meu coração. Fuja dessa história. A irmã está em paz, faça. Está repreendido, vai para lá. Irmã, siga seu coração. Não, irmã, não siga não. O seu coração é caído. O seu coração é caído. Não tome decisão em cima de emoção. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu conheço o tesouro que é Cristo, eu tenho sabedoria na escolha de um bom namoro. Consequentemente, eu vou ter um bom casamento. Eu tenho sabedoria para enfrentar um casamento difícil, mesmo com um cônjuge carnal. Eu tenho sabedoria para entender que Cristo reina na dor, na desilusão, no abandono, porque Ele chora quando nós choramos. Ele intercede por nós, Ele nos ama. Essa sabedoria nos traz alegria, paz, vida abundante. Aí Paulo está dizendo, descubra esse tesouro. Esse tesouro é Cristo. Irmãs, nós somos ricas. Você sabia disso? Que você é bem-aventurada. Você é bem-aventurada. Porque você tem Cristo. Porque você tem um consolo do Espírito Santo em dias difíceis. Porque você não está neste mundo abandonado à sua própria sorte. Este é o teu tesouro. Verso 5. Ele vai dizer, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo vai dizer, olha, uma igreja com fé firme, sólida. Primeiro, ela tem uma boa ordem. Essa boa ordem, quando a gente vai para o grego, é uma fileira de um exército na batalha. A igreja precisa estar com os soldados na batalha, que somos eu e você. No seu devido lugar, em fila, para lutar sobre o comando do general. Lutar pela doutrina, pela palavra, pela pureza do evangelho. Ô, irmãs, defendam. Saiu agora uma pesquisa que aonde mais se cresce heresia é no meio feminino. Por quê? Porque mulher lê pouca Bíblia. Mulher não gosta de teologia. Mulher não lê bons livros. Em Campina Grande só tem uma livraria cristã. Aqui tem quantas? Bom, que presta. Aí já fica difícil. Pois é. Meu Deus, estão gravando esse negócio. Vamos dar. Que Deus queira que dê um problema nessa gravação. Campinas só tem uma. E eu conheço a pessoa que trabalhava lá. Que ela até mudou. E ela disse, olha, Janeide, quando eu entrei aqui, uma coisa me chamou a atenção. Veio entrar uma mulher para comprar um livro 5 meses depois. Como você vai lutar pela doutrina que você não conhece? É por isso que nossas mulheres das igrejas seguem pastoras, são fãs das pastoras. Heresias têm crescido mais no público feminino, porque não tem conhecimento bíblico. E eu te pergunto, como tu vai auxiliar teu marido? Como você vai ser conhecida como a avó de Timóteo?
Se você nem tem argumentos na tua fé. Se no teu trabalho tu és igual às não crentes. Se na academia você se comporta igual às não crentes. Não estou dizendo que você não faça academia, eu faço. Mas você defende a sua fé? Irmãs, esse mundo está tão perdido que eu tive um câncer de mama em 2022 e eu tomei quimioterapia e eu acho que quando eu vim aqui eu tava mais carequinha. E quando eu voltei para a academia, eu estava careca, lisa. E uma pessoa, porque assim, quando você faz academia, geralmente você faz no mesmo horário. Então você sempre vê as mesmas pessoas. Opa, tudo bom? Bom dia. Aí chegou uma perto de mim e disse, menina, você nunca mais tinha vindo. Eu digo, 8 meses que eu não vi ela. Menina, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você arrasou nesse seu look. E eu, que look? Você está empoderada. Você ficar careca foi o máximo. Eu disse, meu Deus, aonde passa na cabeça de uma pessoa que a pessoa vai ficar careca porque quer? Para você ver que mundo a gente tá. Você está parecendo uma roqueira, arrasou. Aí eu olhei para ela e disse, eu tô careca porque eu acabei de sair de um tratamento de câncer. Ela, me desculpa. Mas deu vontade de dizer, mulher, tu acha que eu ia ficar careca porque eu quero? É isso aí. Você tem firmeza para defender sua fé. Lutar. Lutar pelo seu casamento quando é mais fácil se separar. Lutar pelos seus filhos quando é mais fácil entregar às telas e ao consumismo. Lutar pela santidade quando é mais fácil seguir a maioria e ser aceita. Aí Paulo está dizendo, vocês estejam em boa ordem. Na fileira, como soldadas, defendendo o evangelho, defendendo a doutrina. E ele vai dizer aqui, com firmeza, convicção de fé, irmãs, saber quem é Cristo, o que ele fez por nós. O que foi que Cristo fez por você? Você estava separada de Deus. Mas Cristo morreu em seu lugar, quando ele disse assim, está consumado, está pago. Hoje, quando Deus olha para você, não vê mais você, vê Cristo. Vê os méritos de Cristo e por causa disso, eu ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque eu entendi as misericórdias de Deus. Quais foram as misericórdias de Deus? Graça, salvação, justificação, sem mérito. É isso. Isso faz você ter firmeza. Firmeza para suportar dias difíceis. Firmeza para fazer com que você faça parte de uma igreja com falhas, com problemas, mas é o corpo de Cristo. Firmeza para você não viver segundo o curso desse mundo. Aí depois que ele expõe tudo isso, eu vou ser breve, irmãos. Aí ele vai para o verso 6. Aí ele diz assim, ora. O que é esse ora? É quando você fala e diz assim, já disse tudo. Entenderam? Aí ele vai dizer, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo está dizendo, se receberam Cristo, andem nele. Esse andar nele é frutos. Paulo está dizendo, torne a prática semelhante aos princípios. Façam diferença. Irmãs, nosso dia a dia precisa apresentar os valores e as verdades de Cristo. Não é para ser crente só na igreja. Não é para ter postura só na igreja. Até porque nós não somos monge. Em que viviam em um mosteiro, acreditando que se separando de tudo, estava livre do pecado. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós dirigimos, nós fazemos feira, nós vamos à padaria, nós trabalhamos, nós estudamos.
andai nele. Se vocês entenderam esse evangelho, andem nele. Não é uma vida dúbia. Na igreja, eu sou uma coisa. Fora, eu sou outra. Na igreja é a paz do Senhor, irmã. Oi, abençoada. Oi, querida. Mas teus vizinhos sabem. A família do teu marido lhe conhece. E nem adianta ficar dizendo, mas Satanás é sujo. Às vezes você é de difícil relacionamento. Você é rixosa. Você é murmuradora. E acha bonito dizer, comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas pisou no meu pé. Aí Paulo está dizendo, se você está nele, ande nele. O legalismo te ajuda a ter uma vida dúbia. O legalismo muda o teu exterior. Muda. Ou não? Muda. Ele bota uma saia que varre o chão. Eu não estou aqui dizendo que quem usa saia, entenda. O legalismo muda o teu exterior. Mas não muda o teu coração. Você até mudou o exterior, mas continua fofoqueira, invejosa, insubmissa, soberba. O asceticismo pode até te livrar temporariamente de algumas tentações. O misticismo pode até te dar algumas sensações, né? Que tem pessoas que você fala de, ixi, olha, cheguei, eu me arrepiei agora. Só Cristo te ensina a andar nele com santidade, com temor, com liberdade, com reverência e com firmeza nele. Quem te liberta é o evangelho. Quem muda teu coração é o evangelho. Quem faz você, que era veaca, agora ser uma pessoa pagadeira é o evangelho. Quem faz você ser uma mulher piedosa que antes andava nua e hoje é uma mulher modesta, elegante, bonita, é o evangelho. Quem te faz ficar calada quando você quer falar é o evangelho. É de dentro para fora. É Cristo reinando em você. É Cristo te matando todos os dias. Você morre, todos os dias você morre. E morrer dói. Morrer dói. Mas quem não perder a sua vida, não pode ganhar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Aí verso 7, ele vai dizer, nele, radicados e edificados. E confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E ele continua nos orientando. A primeira coisa que ele vai dizer, estejam nele radicados. Interessante que Paulo aqui, ele vai usar algumas figuras de linguagem. A primeira coisa que ele vai usar aqui é, estejam nele radicados. Ele vai falar aqui, ele vai trazer a figura do agricultor. Paulo aqui usa uma figura da agricultura. É uma árvore com raízes profundas. Nossas raízes, irmãs, precisam ser implantadas em Cristo. E essa raiz, ela se alimenta da palavra. Ela faz com que a gente não seja arrastada pelos ventos contrários. Porque a nossa raiz é forte. Nos dá alimento. Você pode ver que uma árvore pode cair a maior tempestade, mas se ela tiver a raiz firme, as folhas caem, mas a raiz continua. E é interessante que uma árvore enraizada, quanto tempo mais passa, mais forte ela fica. Aí eu vou fazer uma pergunta a você. Por que tanta inconstância? Por que tanta vulnerabilidade? Porque falta raiz. Aí ele vai dizer, sejam nele radicados. Em seguida, ele vai dizer, sejam em Cristo
edificadas. Se na primeira ele usou a figura da agricultura, ele agora vai usar uma figura da arquitetura. Não precisa ser pedreiro, não precisa ser engenheiro para saber que toda casa tem que ter fundamento. Se essa igreja não tivesse coluna, ela estaria em pé? Não. Toda casa tem que ter fundamento, tem que ter base. O nosso fundamento é Cristo. Cristo é a nossa rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades, mas nós continuamos em pé. É porque somos fortes? Não. É porque a nossa base é Cristo. Eu moro perto de um local que fizeram uns edifícios. E muraram todinho esses edifícios. Só que a base não é firme. E sabe o que era que estava acontecendo? O muro estava caindo. Por quê? Porque a base era fofa. Então isso sou eu e você. Às vezes a gente está assim. A nossa casa está sendo construída na areia. Aí vem um vento e vem a tempestade e leva. Cristo é a nossa pedra de esquina. É o nosso sustentador. Aí Paulo vai dizer, com isso nós somos instruídos e confirmados na fé. Verso 7. Com isso nós somos instruídos e confirmados na fé. Como resultado de tudo isso, de nós estarmos firmadas e edificadas na verdade, nós crescemos. Nós crescemos em ações de graça. Esse crescendo é uma ação contínua. Eu e você, todos os dias, crescemos e precisamos crescer. Mas nós crescemos em ações de graça. E eu quero terminar aqui com essas duas perguntas. Você reconhece a graça de Deus? Porque crescer em ações de graça é você olhar para Deus e ver o que Deus fez, faz e fará. Primeira pergunta. Você é sensível à misericórdia de Deus? Você é eleita de Deus? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Quem tem pessoas na família que não são crentes ainda? Levanta a mão. Ok. Eu acredito que você crê no versículo que diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ok? Todo mundo aqui é soberanista, né? Ok. Todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto decide? Hã? Morto opina? Você reconhece que você estava morta igual ao seu parente que não é crente? Sim? Aí eu vou te fazer outra pergunta. Se você e ele não decidiam, por que você é crente e ele não? Aula de teologia. Bora? Por que você está aqui e seu parente não? Eleição, irmã. Foi você. Talvez a mais improvável da família. E as pessoas olhassem e dissessem, dessa daí não sai nada, isso é mais ruim do que nunca vi. Aí Deus lá do alto diz, é ela. Eleição, que maravilha. Eu estava morta. Eu não decidia. Se Cristo não botasse vontade no seu coração, você jamais estaria aqui. Isso é crescer em ação de graça. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Sem mérito, foi graça, favor imerecido.
Você é sensível à misericórdia de Deus? Quando você tiver assim, que naqueles dias que, ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me chama de meu amor. Olha para a cruz. Que amor. Que sublime amor. Que poderoso amor. Segunda coisa, você é sensível aos privilégios de Deus? Você é filha? Você é herdeira? O céu lhe aguarda. Você terá um corpo glorificado, sem dor, sem doença, sem experimentar a velhice. Você tem esperança, que privilégio. Você tem o Espírito Santo, que é o teu consolador. Você tem um advogado, que é o teu intercessor. Você é sensível às realizações de Deus em você? Você hoje tem entendimento da palavra? Deus quer lhe usar com graça, com sabedoria, apesar de você. Deus deseja que você viva para o louvor da sua glória. Ô irmãs, seres tão imperfeitos, tão limitados, mas Ele usa para que seu nome seja conhecido. Você pode frutificar, você pode dar bom testemunho. Você pode ser referência para os seus, para essa nova geração. Referência de amor, de sacrifício, de piedade, de paciência, de longanimidade, de alegria, de satisfação. Crescendo em ações de graças. Porque tudo é para Ele. Continue crescendo em ações de graça. Seja grato pela salvação em Cristo Jesus. Firmadas nele. Eu queria terminar aqui falando um pouco sobre a vida de Amy Carmichael. Alguém conhece? Não? Ai, que bom. Amy Carmichael foi uma missionária irlandesa do século passado e filha de um presbítero da igreja presbiteriana. E a família de Amy Carmichael, todos tinham olhos azuis. E ela tinha os olhos castanhos. Cresceu se sentindo um patinho feio. Todo dia orava, Senhor, faz meus olhos ficarem azuis. Aos 8 anos, ela ouviu na EBD que se a gente pedisse algo com fé, até um monte saía do lugar. E ela disse que naquela noite ela se ajoelhou na cama dela e disse, Senhor, faz com que meus olhos fiquem azuis. E foi dormir. Quando acordou, correu para o espelho, os olhos estavam castanhos. Aos 17 anos, ouviu John Wesley pregar em uma cruzada e foi alcançada pelo Evangelho. Aos 27 anos, foi para a Índia. E quando ela chega na Índia, na base missionária, os missionários, quando a vê, começam a chorar. E foi, não estou entendendo. E eles vão explicar a Amy. A Índia, os pais pobres davam as crianças, vendiam as crianças a um templo pagão. E ali as crianças eram sacrificadas e prostituídas. Estrangeiro não podia entrar para comprar. E os missionários daquela base já tinham feito de tudo para entrar disfarçada, vestida de indiana. Só que todos tinham os olhos azuis. Pegaram café, passaram na pele de Amy, porque o indiano, ele é moreno dos olhos pretos. Vestiram ela, só ficou com os olhos de fora, e botaram ela na frente do espelho. E quando ela se viu na frente do espelho, ela disse, Senhor, aquilo que eu mais tive vergonha, hoje é o instrumento. E ela começou a entrar no templo. Começou a entrar no templo. E a comprar criança.
começou a entrar no templo. Fez um orfanato para 2.000 crianças. Por causa dela e por causa da fama dela, a Índia fez uma lei de que os pais não podiam mais vender seus filhos. Ao final da sua vida, perguntaram a Amy: o que você mais tira de lição da sua vida? Ela disse: o que eu tiro mais de lição é que naquela noite que eu pedi para que meus olhos fossem azuis, Deus não me respondeu. Porque o que Ele faz hoje, eu só vou entender amanhã. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a estarmos firmes em Ti. Para o dia mau, quando chegar, a gente não murmurar, não duvidar. Para que diante de decisões tão importantes, não seja a nossa vontade, mas seja a Tua. Para que a gente entenda que o que Tu faz hoje é para o nosso bem. Embora doa, embora a gente não entenda, nos ajuda a ter os nossos pés firmes na rocha. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso alicerce. Não deixa ventos de doutrinas, não deixa a ideologia do mundo adentrar no nosso coração, nos balançar, nos tornar vulneráveis, insensatas, descontentes. Não, Senhor. Tu és a nossa satisfação, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso pão da vida, Tu és a água, Senhor. E quem bebe de Ti jamais terá sede. Nos ajuda. A Tua palavra nos dá essa certeza de que nós podemos caminhar neste mundo firmes em Ti. Firmes, com perspectivas eternas, acreditando que tudo que Tu fizeste ali na cruz do Calvário é o suficiente para as nossas vidas. É isso que nós te dizemos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.